Olá, meu nome é Gustavo Meirelles, sou médico radiologista, empreendedor na área de saúde e presidente do conselho da IDR, Inteligência Diagnóstica Remota. Este é mais um episódio do ExpertCast, que é um podcast focado em inovação em saúde com apoio da Agfa. Em cada episódio, recebo convidados que são especialistas em temas relacionados à inovação, principalmente na saúde. A ideia é te deixar por dentro do que há de mais atual em novas tecnologias no setor e das novidades que estão vindo por aí. A crise climática atual traz diversos desafios para a saúde do planeta. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a mudança climática causará um adicional de 250 mil mortes por ano entre 2030 e 2050, principalmente devido ao aumento de doenças respiratórias, agravadas pela poluição e pela instabilidade alimentar decorrente das modificações do clima. Por outro lado, o setor de saúde responde por quase 5% das emissões de gases de efeito estufa no mundo, em grande parte pelo alto consumo energético de equipamentos e pela queima de combustíveis fósseis ao longo da cadeia de suprimentos. Se fosse um país, o setor de assistência à saúde seria o quinto maior emissor global de gases de efeito estufa, à frente do Brasil e do Japão. Para falar desses e de outros assuntos, eu tenho a honra de contar com dois convidados super especiais. Meu amigo João Paulo Capobianco, biólogo, ambientalista e secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, e meu outro amigo, Ari Araújo, médico e doutor em radiologia pela USP, com formação executiva em Skills for the Green Transition pela University of Cambridge e autor de alguns artigos sobre o tema. João Paulo, Ari, estou muito contente de ter vocês dois aqui hoje. Assim como vocês, eu gosto muito de estudar sobre esse tema de saúde e sustentabilidade. Estou animado para o nosso bate-papo para poder aprender com vocês. Eu agradeço bastante por terem disponibilizado uma agenda para a nossa conversa, em especial aqui o João Paulo, que tem feito um trabalho incrível e a terceira vez à frente do Ministério do Meio Ambiente. Muito obrigado, João Paulo. Obrigado, Ari, pela presença. Super obrigado, Gustavo. É uma honra, um privilégio estar aqui com você e falar para o seu público desse tema super importante, né? Na verdade, não há outro tema mais importante, esse é o tema que é mais importante, talvez o nosso grande desafio da nossa geração, e é um prazer e um privilégio imenso dividir esse debate com o João, que é uma pessoa que eu já acompanho o trabalho há um tempo e admiro tudo que ele tem feito. Maravilha. Olha, Gustavo, é um prazer estar aqui com você, tratando de um tema tão relevante, juntamente com o Ari, que acabo de conhecer e já super interessado em trocar essas ideias. É um prazer. Acho que o tema é central. As conexões entre meio ambiente e saúde são amplamente conhecidos e agora, com o agravamento das mudanças climáticas, esse tema vem ganhando mais atenção. Portanto, é super oportuno, vai ser ótimo. Muito obrigado. Eu já tenho aqui uma listinha de perguntas para vocês dois. E aí, João, vou começar com você, né? Você está pela terceira vez à frente do Ministério do Meio Ambiente, em parceria com a Marina Silva. E eu gostaria que você nos contasse como tem sido esses primeiros meses à frente do Ministério, novamente, quais têm sido os seus principais desafios e, ao longo da sua carreira, os paralelos que você encontrou entre saúde e sustentabilidade. Olha, Gustavo, de fato é uma experiência bastante enriquecedora e super desafiadora estar à frente do Ministério do Meio Ambiente nesse momento, principalmente depois de um governo durante 4 anos aí que realmente não prestigiou nem um pouco essa agenda, independente de qualquer posicionamento de avaliação, aqui não tem nenhuma questão ideológica nem política, mas apenas uma constatação. De fato, nós tivemos uma redução muito importante na capacidade de atuação do Ministério do Meio Ambiente, muitas políticas públicas foram paralisadas, houve redução de orçamento, redução de equipes, redução de programas. Então nós tivemos aí um início de governo bastante tumultuado, muito diferente da experiência que eu havia vivido em 2003, quando assumi a primeira vez o Ministério do Meio Ambiente. Naquela ocasião, a minha função foi de secretário nacional de Biodiversidade e Florestas, e eu sempre comento, quem me pergunta isso, quem fala como foi a volta agora, eu sempre comparo e digo que naquela ocasião, quando eu cheguei no Ministério, o secretário que estava de saída se encontrou, me esperou no Ministério para me apresentar a agenda, todos os processos foram apresentados, tudo que estava ocorrendo e encaminhado em tramitação foi detalhadamente apresentado e
toda a equipe estava montada e boa parte da equipe permaneceu, porque a maior parte eram de pessoas de carreira, que já estavam no sistema público. Então foi, digamos, uma transição muito tranquila e nós pegamos ali um sistema funcionando. Claro que fizemos ajustes em relação às nossas ideias, às inovações que nós gostaríamos de trazer para o sistema ambiental brasileiro, mas era um processo em andamento. Agora foi o oposto disso. Nós encontramos um ministério completamente desmobilizado, sem pessoas, inclusive, todos os cargos estavam vagos, sem processos encaminhados, sem nenhuma transição. Então, digamos que nós fomos obrigados a perder um tempo inicial relativamente grande para retomar, reorganizar, mas eu diria para você que, para minha agradável surpresa, diante do abandono que eu encontrei ao chegar, a velocidade da recuperação foi muito rápida, o tempo foi menor do que eu esperava, porque, volto aqui a essa questão, né, das equipes do corpo funcional, né? O Ministério tem um conjunto de profissionais de carreira e também profissionais de carreira de outras áreas, por exemplo, todo o sistema de gestão, de governo, todo o sistema de planejamento. Há um conjunto grande de profissionais de carreira em várias áreas do governo que se juntam nesse momento e permitem que a gente possa rapidamente recolocar as questões em andamento. Então, eu diria que o processo já está indo bem, de vento em popa, estamos trabalhando a 1.000 por hora já, com todas as áreas implementadas, todas as secretarias montadas, um orçamento regular, já regularizado, e estamos avançando bem. São muitos desafios, né? A questão ambiental, ela ganhou uma dimensão bem maior, né, superior àquela da primeira passagem pelo Ministério. Naquela ocasião, a questão ambiental era importante, evidentemente, o próprio presidente Lula tinha e sempre teve uma sensibilidade com o tema, mas agora, voltando ao Ministério, 20 anos depois, né, nós temos aí uma situação onde a questão principalmente decorrente do aumento do risco climático associado à perda de biodiversidade, isso fez com que a agenda ambiental ganhasse uma dimensão realmente que nós não podíamos nem imaginar há alguns anos atrás. Hoje é um tema absolutamente prioritário, é um tema central, tanto que hoje uma das diretrizes mais importantes que nós batalhamos desde 2003, que era a da ação integrada de governo, hoje ela se dá de forma absolutamente impressionante. Nós temos dezenas de ministérios com diretorias, até secretarias específicas voltadas à questão ambiental para tratar da questão ambiental nas suas áreas específicas. Praticamente todas as áreas de governo estão mobilizadas. Nós temos uma capacidade de ação integrada muito maior e isso tem permitido um avanço nessa agenda que se traduz em algumas soluções que pareciam muito difíceis se nós olhássemos a situação há alguns anos atrás, como, por exemplo, o Ministério da Fazenda liderando um processo de transformação ecológica. Isso era impensável naquela ocasião. Essa transformação ecológica envolve uma articulação com vários ministérios nas áreas de infraestrutura, da fazenda, nas áreas da economia, na área da saúde, na área de transportes, todos os grandes ministérios, Minas e Energia, que estão trabalhando juntos num grande plano para que o Brasil, de fato, incorpore as diretrizes da economia de baixo carbono de forma estruturante e transversal no governo. Então, quem podia imaginar que o Ministério da Fazenda iria liderar uma agenda dessa, com toda a sua capacidade de liderança, juntamente com a Casa Civil, que também está muito mobilizada para esse tema. Então, isso vai mostrando como esse tema, extremamente complexo e difícil, como ao ele ganhar tração, digamos assim, nas diferentes áreas de governo, as expectativas são muito positivas e que a gente possa avançar rapidamente, inclusive permitindo que o Brasil aproveite as oportunidades de uma transição para uma economia de baixo carbono, que o nosso país está na pole position, né? Se nós olharmos o conjunto de países entre desenvolvidos e em desenvolvimento,
O Brasil realmente, pelas suas características ambientais naturais, pela sua capacidade técnico-científica instalada, pelas suas aptidões naturais e pela história dele já ser um país com uma matriz elétrica a mais limpa do mundo. Nós temos 90% da matriz elétrica renovável, que é algo realmente nenhum outro país tem, e a matriz elétrica também, em geral, também a mais importante, com quase 50% da matriz energética renovável. Então, temos uma posição muito favorável. Além de termos a maior floresta tropical do planeta, temos uma capacidade de regeneração natural dos ecossistemas, caso haja estímulo e incentivo para isso e atuação para isso. É surpreendente. Eu sempre brinco, né? Uma árvore na Escandinávia demora 40 anos para atingir a maturidade. No Brasil nós temos ciclos de 8 anos, né? 9 anos nós temos ciclos já de crescimento e de maturidade de espécies arbóreas, nativas inclusive. Então, o Brasil tem muitas oportunidades, mas ficou muito tempo parado. Nós perdemos muito tempo. Então, o desafio nosso, tentando encurtar uma resposta longa, é de aproveitar essas oportunidades, aproveitar a importância que o tema da sustentabilidade adquiriu junto à sociedade brasileira e mundial, aproveitar a disponibilidade do conjunto do governo para avançar nessa agenda e promover um avanço rápido para que o Brasil, de fato, seja uma potência socioambiental no mundo e possa, inclusive, liderar, por exemplo, processos muito complexos em discussão no mundo todo. Poxa, fantástico. Torcemos muito para isso, né? E vamos voltar para esse tema daqui a pouco, até para você nos falar um pouco mais como tem sido essa transição, aí mercado de créditos de carbono e diversas outras ações que a gente tem visto, né? Então, obrigado, João. Eu vou passar um pouquinho para o Ari agora e volto com você daqui a pouco. Eu queria entender, o Ari é colega meu radiologista torácico, a gente se encontrou no maior congresso de radiologia que ocorre todo ano em Chicago. Então, daqui a 2 semanas vai acontecer de novo o RSNA, e nós estávamos lá num evento para os palestrantes do congresso. O Ari me procurou, estava morando em Nova York na época, fazendo radiologia torácica, voltou para o Brasil, tem trabalhado nessa área, mas começou a se dedicar também bastante à sustentabilidade. Eu queria entender do Ari como é que um médico radiologista começa a ir para o lado da sustentabilidade. O que foi que te motivou e o que está te animando a seguir os estudos nessa área, Ari? Bem, Gustavo, sempre que me fazem essa pergunta, que realmente é uma trajetória um pouco atípica para um radiologista, eu sempre respondo que eu entrei no ESG pelo S, não pelo meio ambiente, eu entrei pelo social, né? Como você mesmo falou, eu fiz doutorado em ressonância cardíaca, fui fazer um pós-doutorado nos Estados Unidos, né, no Memorial Sloan Kettering de Nova York, onde você também estudou, e lá eu comecei a estudar o uso de alguns algoritmos, né, de inteligência artificial no screening de câncer de pulmão. E eu fiquei muito impactado quando os primeiros estudos foram publicados e que a gente também teve essa mesma experiência de perceber como algoritmos mal desenhados, eles podiam refletir ou mesmo amplificar vieses que já existiam na sociedade, né? Vieses que iam desde racismo, discriminação para grupos minoritários, enfim. E eu fiquei bastante impactado com aquilo, né? E quando eu voltei para o Brasil, eu decidi me dedicar a um novo objeto de estudo, que seria entender como soluções digitais, ou seja, como algoritmos bem desenhados, eles podem fazer a contramão desse processo, né? Como eles podem ampliar e como eles podem promover equidade no acesso à saúde. Então, foi com essa ideia, né, de como as soluções digitais podem realmente promover a equidade e ampliar o acesso a essas populações que têm acesso reduzido, que eu fui até a Amazônia pela primeira vez, né? Eu fui à Amazônia pela primeira vez há 2 anos, como médico voluntário, ultrassonografista voluntário numa ONG da qual você também faz parte. Fui para o Tapajós e passei uma semana com eles, atendendo populações indígenas e populações ribeirinhas do Tapajós, muitas delas sem energia elétrica, sem nenhuma estrutura de saúde, né? Disponível física de saúde, e eu fiquei assim maravilhado com o trabalho que acontecia ali, com o trabalho dos agentes comunitários de saúde, né, que a gente encontrou pelo caminho, e como eles resolvem tanta coisa com tão pouco, né? E isso, de certa forma, contrastava bastante com a minha realidade de um radiologista que estuda inteligência artificial, a minha realidade de médico de um hospital terciário, um grande hospital terciário de São Paulo, com acesso às mais avançadas tecnologias. Então, essa discrepância me fez ter uma nova opinião sobre esse assunto
do social, né, do ESG. Só que aí me veio um certo paradoxo na cabeça, né? Existe um dado da OMS, publicado, acho que em 2018, que diz que serviços de saúde que atendem 1 bilhão de pessoas no mundo, ele atendem sem dispor de energia elétrica. Nenhuma. E outra projeção da OMS, ela fala também que prover acesso universal à saúde para toda a população mundial, ela iria aumentar a emissão de gases de efeito estufa relacionados à indústria da saúde em até 50%. Então eu pensei, cara, essa conta não fecha. Se a gente não repensar a nossa estratégia de assistência à saúde via sustentabilidade, via preocupação ambiental, a gente também não vai conseguir resolver o social. E foi daí que eu passei a estudar mais a fundo a relação entre sustentabilidade, entre crise climática e a assistência à saúde, ainda com poucas respostas, com grandes desafios, mas foi mais ou menos assim que eu vim parar nessa seara. Interessante, né? E tem feito um trabalho muito bacana, tenho acompanhado as suas publicações, as suas idas, esteve no Alto Xingu recentemente, tinha ido ao Alter do Chão, junto com essa ONG que a gente está citando, que é a Zoé. Então é muito bacana, né? Ter um médico, por todos esses efeitos que a gente vê entre sustentabilidade e saúde, os paralelos, desde os impactos que o setor de saúde causa no meio ambiente, quanto os impactos da crise climática no setor de saúde. Então, parabéns aí pelo trabalho ali. Eu vou voltar para o João Paulo agora para falar de um outro tema. João, você foi presidente do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético. E aí, dentro desse tema que a gente está estudando aqui hoje, inovação em saúde, tem diversas empresas, inclusive empresas estrangeiras, que começam a se interessar muito pelo patrimônio que existe na Amazônia. E aí eu vou citar uma delas, a Filament Health, que é uma empresa do Canadá, que tem muito interesse em produzir o ayahuasca em pílulas. E eu gostaria de saber o que o governo brasileiro tem feito para garantir que haja um retorno para as comunidades locais e também evitar a biopirataria. Gustavo, esse é um tema super relevante por vários motivos, mas eu destacaria aqui 2 de forma muito objetivamente. Uma é a questão de que o uso desses ativos da biodiversidade, se bem feito de forma correta, com a devida inclusão social, a repartição de benefícios que você coloca, eles constituem uma forma de valorização da biodiversidade e, portanto, uma forma de promoção da conservação da biodiversidade. Esse é um ponto muito relevante nesse tema. Quando nós afirmamos que as florestas, os biomas brasileiros, a nossa vegetação nativa com toda a sua fauna associada, quando nós vemos que elas precisam ser conservadas, precisamos buscar mecanismos econômicos que revelem a importância desse patrimônio para a geração de oportunidades de desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, inclusão social. Então, estimular o uso dos princípios ativos da nossa biodiversidade faz parte de uma estratégia de conservação, uma estratégia importantíssima de conservação. Tanto que, por exemplo, toda a área que hoje cuida da gestão de recursos genéticos no Ministério do Meio Ambiente, que sempre, ao longo da história, estavam vinculadas à Secretaria de Biodiversidade, hoje elas mudaram de posição na nossa gestão e colocamos na Secretaria de Bioeconomia. Ou seja, o desafio do Ministério do Meio Ambiente é promover esse acesso, estimular esse acesso, criar condições favoráveis para que o conjunto das áreas de pesquisa, de medicamentos, princípios ativos, cosméticos, óleos essenciais, novas substâncias, e etc. São N opções que eles tenham interesse, estimulá-los e facilitar no sentido de criar uma segurança jurídica para que eles possam atuar, porque essa é uma área muito controversa. Então, nós temos trabalhado para criar esse ambiente de segurança para que a pesquisa científica e o desenvolvimento de produtos que dela pode decorrer sejam estimulados. Então, agora, você colocou bem, o conhecimento tradicional associado à biodiversidade em países como o nosso é extremamente importante. Na realidade, boa parte, ou quase a totalidade, dos princípios ativos utilizados pela indústria, e são muitos, eles partem de uma informação obtida
de um comunitário, de um extrativista, de um indígena, ou seja, ele parte de uma informação de uso que é tradicional em alguma comunidade existente na floresta, ou no cerrado, ou na caatinga, seja onde for, né? E esse conhecimento cria um verdadeiro atalho, né? Porque imagine se uma indústria interessada no princípio ativo, ela teria que fazer um scanner de tudo que existe nas milhares de espécies existentes numa floresta tropical, ficariam dezenas de anos trabalhando, seria quase que buscar uma agulha no palheiro. Com a informação dessas comunidades, você chega muito rapidamente a essas substâncias. E, portanto, esse conhecimento tradicional associado à biodiversidade, ele é não apenas um conhecimento de altíssimo valor, como ele precisa ser reconhecido como de altíssimo valor e, portanto, ele precisa ser recompensado, né? É o que nós chamamos de repartição de benefício. Então, essa é a conexão entre a ciência acadêmica moderna, digamos assim, com a ciência ancestral, que tem que foi construída por centenas, às vezes milhares de anos de convivência, de conhecimento do ambiente natural, da domesticação de plantas, né? Nós temos aí um verdadeiro... É muito interessante quando você analisa os estudos mais atuais sobre a própria composição da floresta, né? Muito se fala, não, floresta primária, floresta intocável. Não existe floresta tropical intocável. A Amazônia em grande parte, é uma floresta plantada, alterada, modificada, enriquecida pelas populações indígenas, pelas populações tradicionais que nela convivem com ela há milhares de anos. Então, nós temos trabalhado muito nesse sentido. Hoje, o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, ele desenvolve um conjunto de medidas para garantir esta conexão, sabe? Porque muitas vezes um pesquisador, ligado ou não a uma indústria, que vai à busca de um princípio ativo, muitas vezes ele obtém essa informação, por exemplo, em referência bibliográfica, né? Num livro, num depósito qualquer, numa exicata existente em algum museu, né? E só que nós estamos trabalhando para demonstrar e levar a esse pesquisador a fazer uma busca ativa se alguma comunidade indígena ou tradicional conhece e utiliza aquele princípio ativo dentro da perspectiva que aquele produtor ou industrial, seja que for, pretende utilizar. E havendo essa conexão, nós temos hoje um pagamento direto àquele detentor, se for uma comunidade identificada, ou um pagamento para um fundo. Nós temos um Fundo Nacional de Repartição de Benefícios, criado no Brasil, e esse recurso vai para esse fundo e é depois distribuído para projetos de povos indígenas e comunidades tradicionais. Então, nós estamos trabalhando intensamente para isso. Ainda estamos longe de um ponto ideal, porque há muito produto, há muita pesquisa, há muito produto sendo desenvolvido com uma declaração de que não se sabe de conhecimento tradicional associado. Nós estamos trabalhando para promover essa conexão. Estamos muito animados com os resultados preliminares que nós estamos encontrando. Eu acredito que nós vamos, em breve, ter um banco de dados muito bem montado, com informações que vão permitir rapidamente associar determinados princípios ativos e uso da biodiversidade com conhecimentos tradicionais, e fazer esse link e promover aquilo que interessa a todos, que é conservar a biodiversidade, promover o uso, gerar emprego e renda e inclusão social. Poxa, é muito bacana, né? Porque acho que muitos têm essa visão de que todo conhecimento sai do Brasil, de que nada fica aqui, e é bacana mostrar o contrário, né? De que existe um grande esforço do governo brasileiro para montar esse banco de dados, para conseguir repartir isso com as comunidades locais. Então, ficamos animados aqui em ver os próximos passos também e saber que muito desse conhecimento não só ficará aqui no Brasil, mas também os resultados advindos dessas novas pesquisas, né? Muito bacana. Eu vou voltar com o Ari agora, porque a gente pensa muito no setor de saúde como solução para muitas coisas, lembra da crise climática, mas esquece que o setor de saúde, como eu mencionei no começo, é um dos grandes geradores de gases de efeito estufa, né? Temos diversos
equipamentos aí na nossa área, minha e do Ari aqui, equipamentos intensos como máquinas de ressonância magnética, tomógrafos e diversos outros equipamentos hospitalares ou para centros diagnósticos. E eu queria saber de você, Ari, como que é esse impacto causado pelo setor de saúde no meio ambiente? Você tem dados para mostrar e para falar um pouco mais disso, não só no Brasil, mas mundo afora? Bem, Gustavo, essa pergunta é extremamente importante, porque eu acho que a gente tem dado, mas esses dados são pouco conhecidos pelos profissionais do nosso setor, né? Como você falou no começo, na apresentação do podcast, o setor da assistência à saúde ele é responsável por quase 6%, né? Entre 5% e 6% das emissões de gases de efeito estufa no planeta, né? Em sua maior parte, essa emissão ela é oriunda do alto consumo energético de nosso setor, né? Da indústria de saúde, e da queima de combustíveis fósseis na longa cadeia de suprimentos, né? A gente sabe tudo que é necessário para manter a cadeia de mantimentos de um hospital, por exemplo, e sabe quanto isso é de certa forma, poluente, né? E esse número, né, entre 5% e 6%, pode parecer irrisório para algumas pessoas, mas para efeitos de comparação, a indústria de aviação ela contribui com 2%, a indústria de tráfego marítimo com 4%. Só a indústria farmacêutica ela emite 50% mais do que a indústria automobilística. Então, assim, juntando todos esses dados para efeitos de comparação, a gente vê o quanto a gente está incriminado, envolvido nessas emissões, né? E isso a gente organiza, basicamente, em 3 níveis ou escopo de emissões, né? O escopo 1 são as emissões diretas de um hospital, por exemplo, né? O próprio resíduo que o hospital produz. O escopo 2 são as emissões de gases de efeito de estufa indiretas relacionadas ao consumo energético do hospital, que a gente sabe que é grande. E o escopo 3, que é a maior parcela de emissão e também mais difícil de quantificar, são as emissões indiretas que são relacionadas a essa longa cadeia de suprimentos do hospital e até certo ponto fora de nosso controle direto. Então, para a gente entender de onde vem toda essa emissão, né? E eu tenho mais outro dado importante, assim, que me impressionou bastante, de um estudo feito pela Organização Pan-Americana de Saúde em 2018, se eu não me engano. Esse estudo mostrou que mais da metade dos 18 mil hospitais da América Latina, esses hospitais eles estão localizados em áreas de risco físico para desastres naturais, como inundações, terremotos ou furacões. Mas na contramão disso, menos de 200 hospitais, desse universo de 18 mil hospitais, né, em países como Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, eles calcularam suas emissões de carbono e assumiram compromissos de redução até o ano de 2020. Então, isso ilustra, como eu falei, a importância da gente falar sobre esses dados, porque esses dados são pouco conhecidos, pouco quantificados e ainda motivo de preocupação ainda de uma minoria dos profissionais que trabalham no setor. Então eu me pergunto, né, tem uma pergunta central nisso, por que o nosso setor de saúde, ele só agora está levando a sério essa questão ambiental? Eu não sei se eu tenho a resposta, mas eu suspeito que isso esteja relacionado ao fato de que por muito tempo imperou no nosso meio um sentimento de que nós seríamos, entre aspas, autorizados a poluir, porque a gente trabalha salvando vidas, né? Segundo essa crença, seria muito difícil aplicar princípios de economia circular num setor como esse, né? Num setor como no setor da saúde. Mas isso tem se mostrado uma grande falácia, né? Quando a gente observa que vários estudos demonstram, por exemplo, que o desperdício energético no setor é imenso e precisa ser urgentemente repensado, né? Então, chegada a hora da gente, já passou da hora, na verdade, da gente, do setor de saúde, da indústria de saúde, levar essa questão para o centro do debate. Não só na esfera da saúde pública, quanto também na esfera da saúde suplementar. Muito bom, Ari. Realmente são temas, né, inúmeros que muita gente desconhece com essa premissa de que o setor de saúde está ali salvando vidas, está fazendo bem, mas esquecendo desse impacto negativo sobre o meio ambiente. Então, eu queria... Bem, nós estamos chegando aqui no final da primeira parte do nosso episódio. Eu aprendi bastante, a gente vai continuar esse papo na segunda parte do nosso episódio, mas deixo aqui o meu agradecimento a vocês dois. Obrigado, João. Obrigado, Ari. Vou ver vocês daqui a pouco de novo. Obrigado, Gustavo. Obrigado. Estaremos aqui. Bem, se você gostou desse episódio, dê 5 estrelas na avaliação na sua plataforma preferida de podcast, compartilhe nas suas mídias sociais e com seus contatos. Assim, disseminamos informação de qualidade e ajudamos a aumentar o interesse por inovação e empreendedorismo na saúde. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio.